O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, nós hoje celebramos o 33º do Domingo Comum. E domingo que vem já celebraremos a festa de Cristo Rei do Universo. Portanto, estamos nos encaminhando para o fim do ano litúrgico. E a Igreja sabiamente ordena o ano litúrgico de forma que nós possamos celebrar todos os mistérios da nossa fé e de uma forma
pedagógica, faz nos recordar de tudo aquilo que de fato irá acontecer. No fim do ano litúrgico, ela nos convida a meditar sobre as realidades últimas. Aquilo que nosso Senhor já anunciou que acontecerá o fim dos tempos. Essa história teve um começo, ela está se desenvolvendo e ela chegará ao seu fim. O discurso do Evangelho hoje, o discurso de Jesus, é um discurso escatológico. É esse discurso que se refere às coisas últimas. Não apenas últimas no sentido cronológico, né, para dizer, é porque começou um dia e um dia vai acabar, né, a história. Não apenas isso, mas as coisas últimas no sentido também de finalidade. Deus criou todas as coisas e essas coisas tendem para um fim, tendem para uma meta, tendem para uma finalidade. E então, portanto, Jesus hoje quer falar dessas coisas com os seus discípulos e, portanto, com todos nós. E aqui, ele aproveita essa ocasião em que os discípulos estão encantados com a beleza do templo, extasiados, e Jesus olha para aquilo e vê essa oportunidade de dizer a eles: toda essa beleza que vocês estão vendo, ela passará. Ela passará. E mais ainda, antes que elas passem, muitas coisas acontecerão. Muitas coisas listadas por Jesus aqui como coisas terríveis: guerra, fome, peste, guerra, revolução, né? Coisas pavorosas, a própria família entregando e matando seus parentes, os cristãos sendo perseguidos, sendo presos, sendo levados diante de juízes, governadores. E no final ele nos convida a permanecer firmes. Jesus proclama a transitoriedade desse mundo. E mostrando para nós o seguinte: se nós construímos a nossa vida inteira em cima dessas coisas que passam, nós passaremos com elas. Lembra, Jesus está falando das realidades últimas, da finalidade da nossa vida. Se a finalidade da nossa vida é a beleza material desse mundo, Jesus está dizendo, tudo será destruído. E se você constrói a sua vida para isso, você passará junto. Ao mesmo tempo, ele mostra as dificuldades dessa terra. E essas dificuldades também são passageiras. Se por essas dificuldades você abandona aquilo que é a sua decisão pelas coisas eternas, você passará também. É preciso permanecer firme em alguma coisa. É preciso construir a vida em cima de algo. E esse algo, gente, é algo que não passa. Esse algo é a própria caridade de Cristo, porque essa foi dita, essa não passará. São Paulo, na carta aos Coríntios, reafirma isso. Então, nós que estamos neste mundo, somos chamados a, estando neste mundo, não sermos deste mundo. Possuindo as coisas dessa terra, vai dizer São Paulo, vivermos como se não as possuíssemos. Ou seja, não colocar nelas o alicerce e o fundamento da nossa vida. Não significa, no entanto, como São Paulo adverte aos Tessalonicenses hoje, uma passividade. Padre, então, se nada nesse mundo importa, se a gente tem que esperar esse fim, vamos cruzar o braço e esperar Jesus, né? Os Tessalonicenses, ouvindo a pregação de que Jesus voltaria, eles disseram, bom, se Jesus vai voltar, não vamos fazer nada então. Vamos ficar esperando Jesus voltar. E São Paulo, com muita firmeza e ironia, né, ele diz, deixamos uma regra para vocês.
Quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ora, ouvi dizer que alguns entre vós estão à toa, muito ocupados em não fazer nada. Né? É só a sutileza, né, da pancada. Muito ocupados em não fazer nada. Mas eu digo, trabalhai para que possais comer com tranquilidade o pão, fruto ali do seu trabalho. Ou seja, nós caminhamos neste mundo que passa, esse mundo vai passar, então não adianta você querer construir a sua vida em cima dele. Nós caminhamos para as coisas eternas, mas nesse caminho nós somos chamados a trabalhar muito. E em que é que consiste esse trabalho, Padre? Esse trabalho é nada mais, nada menos do que crescermos na caridade. Como eu disse, a caridade não passa. No fim dos tempos haverá um julgamento. Nós ouvimos na primeira leitura. Para aqueles que são infiéis, virá um fogo e vai queimá-los como palha, não vai sobrar nada. Para aqueles que são justos, brilhará o sol da justiça. E esses justos serão levados nas suas asas para a eternidade. Nós precisamos chegar no fim da vida, seja a nossa vida, seja o fim da história, e termos ali essa moeda para apresentar a Jesus. A moeda da caridade. O tesouro de uma vida que foi vivida para Deus e que por causa de Deus, nesta terra, serviu e amou muito. Realmente construiu um edifício sólido para apresentar a Deus no fim dos tempos. Uma das maiores tragédias é quando uma pessoa chega no fim da sua vida, nesse momento tão grave da nossa existência, em que a consciência fica extremamente sensível e ela olha para a sua própria história e vê que não construiu absolutamente nada que permanecesse. Pensa numa coisa difícil. Você fez, aí chega no fim da vida, você olha, sobrou nada. Não sobrou nada. Deus nos livre disso. Por isso, nosso Senhor nos convoca hoje para, com toda a disposição do nosso coração, caminhando entre as coisas que passam, abraçar aquelas que não passam. Com caridade, gente. Fazer todas as coisas na perspectiva da vida eterna. Viver neste mundo para combater esse egoísmo arraigado em nós, porque nós temos a tendência de fazer as coisas procurando recompensas para nós mesmos. Nós fazemos o bem, mas é para sermos bem vistos. Nós rezamos para termos uma espécie de autocontemplação vaidosa. Nós, muitas vezes, somos pacientes para depois cantar a nossa glória de paciência. Não. Peçamos hoje a nosso Senhor que a nossa caridade e a nossa vida seja toda para Ele, seja toda para os outros. Não separemos aquilo que é a nossa vivência diária, o nosso compromisso diário, do amor e da caridade que vem do céu. Faça tudo nesse amor. Faça tudo por amor. Entregue a sua vida. Saia do seu egoísmo, do seu comodismo. Deixa, de ficar com os braços cruzados. Gente, para esse momento grave da nossa vida, o momento do julgamento, o momento final, não existe improviso. A gente pode improvisar com muitas coisas, mas com essa realidade a gente não improvisa. A gente morre do jeito que a gente vive. Nós nos apresentaremos diante de Deus, não com uma apresentação falsa. A verdade sobre nós estará toda dita ali nesse momento. Por isso, peçamos a nosso Senhor a graça de vivermos nesta terra, usando desses bens, usando desta vida, para conquistar aquela vida que não passa. São João da Cruz já dizia, no fim da vida, nós seremos julgados pelo amor.
O venerável Fulton Sheen vai dizer lá no céu, aliás, lá no julgamento, para você entrar no céu, Deus vai pedir para ver o seu corpo. Como assim, pai? Meu corpo? É o seu corpo. Porque o seu corpo tem que ser como o de Cristo. E o corpo de Cristo é um corpo marcado pelo amor, pelas cicatrizes que ficaram, dos pregos que perfuraram suas mãos, seus pés e o seu coração. Quando você chegar lá no céu, Deus vai lá diante dele, Deus vai pedir para você assim: mostra aí as suas mãos. Deixa eu ver se são mãos que de fato carregam as marcas de mãos que foram generosas neste mundo e que amaram e serviram. Mostra os seus pés, para ver se tem as chagas de pés que andaram por este mundo para levar o amor e a salvação que vem dos céus. Mostra aí o seu coração para ver se ele está realmente ferido de amor por Deus e pelo próximo. E aí você pode acrescentar aquilo que são as suas cicatrizes. Uma das coisas pelas quais as pessoas lutam hoje, a beleza do próprio corpo, ela passará. Às vezes a pessoa vai, porque está vivendo a sua vocação, ali a mãe, de tanto carregar a criança, já vai ficando meio emborcadinha, né? Assim. O pai já está com a coluna toda arrebentada, tanto trabalhar para sustentar a família. Seja no trabalho braçal, seja num escritório, né? Já está corcunda ali, mas trabalhando para sustentar os seus. O trabalho, a entrega verdadeira vai deixando marcas no nosso corpo. E tudo isso vai ser visto por Deus como esse sinal externo de um amor que você viveu nessa terra. Então, coloque amor nisso tudo que você já faz. Queira comprar, entre aspas, né? Comprar, conquistar as realidades eternas. E permaneça firme, não desista. Diante dos sofrimentos, das perseguições, das incompreensões, das ofensas, das injúrias, não arreda o pé de fazer o bem e de viver a caridade, porque não é para este mundo que nós vivemos. Mesmo todo estrupiado, permaneça firme diante do Senhor. Nosso Senhor prometeu: nem um fio de cabelo da vossa cabeça será perdido. Nem um fio. Nem um único fio. Para mostrar que tudo que é feito na caridade não é consumido pelo tempo nem por ninguém. Permanece para sempre. E Ele quer derramar essa caridade em nossos corações. Por isso, como pessoas de fé, primeiramente renovemos essa certeza: Deus virá para julgar. Se eu não for primeiro, o fim dos tempos chega. O julgamento acontecerá. E eu quero me apresentar diante de Deus com uma vida consumada de amor, com um corpo ferido por causa da minha entrega diária e cotidiana para aqueles que Deus me deu para cuidar e para honrar. Eu quero diante de Deus apresentar esse edifício sólido e receber dele aquelas doces palavras: vinde, benditos do meu Pai. Agora vem descansar de tanta luta, de tanto sofrimento. Entra na felicidade que eu preparei para você e para todos os santos, desde toda a eternidade. Que alegria será quando nós, enfim, pudermos, depois de termos amado tanto neste mundo com Jesus, podermos com Ele celebrar eternamente o seu amor e assim alcançarmos aquela felicidade que o nosso coração tanto deseja. Lá neste lugar onde não há guerra, não há peste, não há fome, não há perseguição, não há crise familiar, e que a beleza supera qualquer templo, qualquer edifício, qualquer obra de arte deste mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.